Salve galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. João Augusto Cora quem vos fala. Eu trouxe para vocês hoje uma história real. A gente vai para a França do século XVI. Mas antes de falar um pouquinho da história do vídeo de hoje, eu queria parar para agradecer. Vou parar para agradecer, porque a métrica do canal tem ficado muito boa. Tem pegado boas visualizações, tem um número de inscritos que está aumentando. Eu queria agradecer a vocês, porque sem vocês esse canal não existiria. A gente está pegando uma métrica boa, a gente já está aí com 99 inscritos até a data dessa gravação. Então, assim, eu agradeço a vocês que têm se inscrito, agradeço a quantidade de visualizações, agradeço a métrica que está aumentando, né? Vocês que caírem aqui de paraquedas, compartilhe, se inscreve se não for inscrito, deixa um like, comenta aí para mim o que você quer ver aqui no canal, né? De mitologia, de história, de mitos, de lendas, de personagens também, para que a gente possa estar fazendo para vocês um vídeo de qualidade, um vídeo bacana. E hoje a gente vai, como eu disse, para a França do século XVI, conhecer a história do bobo da corte, o palhaço Triboulet. Na época, a França tinha uma corte real e o rei da época era o rei Francisco I. Ele era o monarca da época no século XVI na França. E tinha um homem lá, esse aqui do lado é o rei Francisco I, né? É um retrato, uma pintura oficial dos pintores do reino. Então retrata-se o rei Francisco I dessa forma. Essa é uma pintura histórica. O rei Francisco I tinha sua corte e na sua corte tinha um homem que tinha um nome, né? Especula-se, né? Esse nome não é oficial, ninguém conseguiu provar, mas especula-se que o nome desse homem seja Nicolai Ferral. E esse homem atuou como bobo da corte durante muitos anos. Ele atuava como bobo da corte com o nome de Triboulet. E Triboulet era um bobo da corte que tinha um humor muito ácido e uma língua muito afiada. Ele fazia suas apresentações muito engraçadas, ele tinha um ar muito inteligente, ele era muito astuto, muito perspicaz com as palavras, e as suas piadas que Triboulet fazia, muitas vezes alfinetavam pessoas da própria corte do rei Francisco, inclusive pessoas importantes. Mas Triboulet nunca foi punido por isso, o rei achava engraçado e achava esse humor muito afiado. Triboulet era um homem de humor ácido e afiado, mas era muito perspicaz. E o rei tolerava, porque ele achava engraçado, né? Os bobos da corte tinham certa irreverência, era tudo visto como uma grande piada, então o rei só tolerava, mesmo que ele falasse coisas que às vezes ninguém teria coragem de falar. Né? O rei curtia o humor afiado de Triboulet, ele achava aquelas piadas engraçadas, mesmo que, como eu disse, às vezes Triboulet falasse coisas que ninguém mais tinha coragem. Mas mesmo assim o rei tolerava, são piadas engraçadas, o cara é inteligente, ele já tinha servido a outros reis, então deixa o cara lá, deixa o cara falando, não tem problema. Só que um dia Triboulet resolveu testar o quanto ele poderia falar, né? O qual seria o limite. E aí começou a dar problema. Porque, de certa forma, os bobos da corte, de modo geral, tinham mesmo certa irreverência, eles poderiam falar certas coisas sem ser punidos, porque eles tinham liberdade de expressão. E os reis acabavam tolerando e agindo como uma grande piada, como eu falei. Era o que o próprio rei Francisco I fazia. Só que o humor ácido de Triboulet era tolerado até certo ponto. E um dia Triboulet resolveu fazer uma piada nada engraçada. Qual foi a piada? Ele deu um tapa nas nádegas de Vossa Majestade Francisco I. Quando consta os documentos históricos da época, o tapa foi dado na frente da corte. Todos riram e garrafam, né? Riram e tiraram chacota do rei. Mas o rei ficou visivelmente irritado. Era um desrespeito notório à sua autoridade diante de todos. Então ele berrou aos gritos que Triboulet seria morto na manhã seguinte. Como eu disse, o rei gostava de Triboulet. Então, na manhã seguinte, Francisco I ordenou a seus guardas que trouxessem Triboulet à sua presença e disse o seguinte: se você se desculpar perante todos na corte, eu poupo a sua vida. Triboulet então fez uma reverência e disse as seguintes palavras: me desculpe, Vossa Majestade. Pensei que fosse a rainha. O rei novamente foi tomado por uma fúria por tamanho desrespeito do palhaço Triboulet e reordenou, né, reafirmou que ele seria morto. Na frente de todos da corte, ele, movido por muita raiva, reafirmou que Triboulet seria morto. Só que ele queria dar a Triboulet o benefício da dúvida. Ele disse a Triboulet que você vai ser morto,
mas pelo menos eu vou te dar um benefício por ter servido ao reino tanto tempo. Você vai poder escolher a forma com que você vai ser morto. Triboulet, então, com a gargalhada e com sua sagacidade habitual, olhou fixamente para o rei, diante de todos da corte, e disse as seguintes palavras, abre aspas, se é permitido que eu escolha, que eu morra de velhice. Notem, ele disse o seguinte, abre aspas, se é permitido que eu escolha, que eu morra de velhice. Todos na corte que ali estavam presentes riram diante da resposta de Triboulet, porque era uma resposta muito inteligente. O rei pediu para que ele escolhesse uma forma e ele escolheu morrer de velhice. O rei foi obrigado a cumprir a sua parte, porque ele pediu que o próprio Triboulet escolhesse como morrer. Então o Triboulet não foi executado, né? Ele se salvou da morte. Mas a história, os documentos históricos, não contam para a gente se Triboulet foi preso ou se foi liberado. Né? A gente não sabe se ele viveu a vida inteira preso, encarcerado, ou se a mim mesmo ele foi liberado e pôde exercer suas funções normalmente. O fato é que, por causa da sua sagacidade e inteligência, ele escapou da morte. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.